Olá, meu nome é Lucas Aranha, você está no canal Leitura Empreendedora e hoje vamos conversar sobre este livraço, Geração de Valor número 2. Bem pessoal, então Geração de Valor número 2 de Flávio Augusto. Vale lembrar que eu já fiz o vídeo do livro Geração de Valor 1, primeiro volume, vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas não tem problema se você assistir esse e depois ir assistir o outro. Você vai entender perfeitamente a linguagem, a história aqui de Flávio Augusto e o que ele quer nos passar. Bem, assim que você assistir o vídeo número 1, Geração de Valor 1, você vai verificar que lá eu falo bastante quem é Flávio Augusto, onde ele nasceu, quantos anos ele tem, é casado, não é, quais empresas ele possui. Agora nesse segundo vídeo eu vou adentrar, vou falar mais alguns assuntos que eu não falei no primeiro vídeo ou assuntos que entraram entre a primeira publicação e essa segunda publicação de Geração de Valor número 2. Então vamos lá. Eu não falei no primeiro vídeo sobre os podcasts que Flávio Augusto durante o ano de 2015 inteiro ele produziu. Ele produziu aí ao todo 54 episódios, se não me engano, 52 ou 54, sobre podcast, através do podcast, que é uma ferramenta de mídia onde você faz o download da entrevista, do assunto e você ouve. É apenas para ouvir, você pode caminhar, ir ouvindo, se estiver fazendo alguma coisa repetitiva, lavando louça, alguma outra coisa. É interessante você conhecer essa mídia podcast. Futuramente o canal também ele vai ter aí podcast e eu já quero dividir isso com você. Então Flávio Augusto ao longo do ano de 2015 produziu aí os podcasts com temas de empreendedorismo, trouxe muitos empreendedores para entrevistá-los, contar a sua história de como alcançar o sucesso, como foram sua infância, adolescência, as suas dificuldades, as suas fortalezas, barreiras que foram vencidas. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo sobre o link do podcast que Flávio Augusto produziu ao longo do ano de 2015 e também 2016, e ele prometeu aí na segunda temporada do podcast GV, né, que é o GVcast, eu acho que vai ser alguma coisa em fevereiro desse ano de 2017. Bom, voltando aqui ao tema aqui do Geração de Valor. E vale lembrar também que Flávio Augusto, ele recomprou a sua escola de inglês que ele vendeu para um grande grupo de educação aí empresarial, então ele recomprou em dezembro de 2015 a Wise Up para novamente alavancar os negócios dela. Então eu acho que são essas duas novidades que vale a pena citar. No primeiro vídeo eu falo muito mais quem é Flávio Augusto, então vale a pena se você não assistiu. Assim que terminar esse vídeo, corre lá para assistir Geração de Valor, o primeiro volume. Então vamos aqui ao tema do livro. Bem pessoal, logo de cara eu percebo aqui no Geração de Valor 2 que tem muito mais textos. No primeiro volume você encontra charge de textos, aqui você vai encontrar texto, charge, texto, charge. Só uma maneira aí para você entender um pouquinho mais, mas também encontra aqui as charges. Então vamos lá, aqui é o livro, Geração de Valor número 2, pela editora Sextante, tá ok? Possui aí as mesmas 207 páginas do primeiro, aqui também possui. Então, novamente, o livro todo interativo, bem ilustrado, com espaços para você colocar os seus insights, seus pensamentos. Então vale muito a pena aí você adquirir. Se não adquiriu, adquira aí o livro Geração de Valor 2. Bem pessoal, a dedicatória desse livro, Flávio Augusto ele faz para todas as pessoas que saem de manhã em busca aí de mais um dia, em busca do mais um dia de trabalho para vencer. Então essa é uma dedicatória bem legal que ele escreve aí pra gente, Eu também, eu me incluo nessa. Para todos nós que ao acordar, levanta e vai em busca aí de mais um dia de trabalho, buscar aí o sucesso, buscar crescer dentro da área, qualquer que você está. Seja dentro de uma empresa, montando uma empresa, fazendo faculdade, área acadêmica, buscando aí melhores resultados nas suas provas, fazendo um cursinho vestibular, buscando aí uma vaga nesse curso, que é bem concorrido, ao qual você vai prestar, enfim. Então ele dedica aí a todos nós, é uma dedicatória bem interessante que Flávio Augusto faz aqui pra gente. Bem, você percebe ao longo dos primeiros textos que é uma continuidade aí do volume 1, mostrando que os próximos textos vão seguir essa mesma linha de raciocínio, provocativo, reflexivo, vai tratar muito sobre empreendedorismo, ser o protagonista aí da sua vida, e vai falar um pouquinho também sobre o modo de pensar dominante no meio empresarial, dominante no sistema educacional, que não nos favorece a pensar um pouquinho fora da caixa, a pensar um pouquinho em buscar resultados positivos para a nossa vida, tanto profissional quanto pessoal. Então, logo de cara
gente já vê que os textos novamente vão continuar com essa mesma linha de reflexão, confrontar, motivar e pensar também. De início tem um texto que você vai verificar aqui no livro que se chama Você prefere ser empregado ou dar emprego? Bom, pelo esse título você já vai ver como vai ser mais ou menos aí que Flávio Augusto vai falar e vai colocar, né, mudar um pouquinho a nossa maneira de pensar, de ver atualmente o emprego, de ver atualmente aí o regime seletista que a gente tem atualmente. Então já vai começar aí as provocações, a reflexão logo de cara nesse início de livro. Flávio Augusto também vai colocar 10 motivos para não empreender, assim como no volume 1 ele já colocou alguns, nesse ele vai detalhar um pouquinho mais. Flávio Augusto vai colocar também dicas de estudo para você aproveitar melhor o seu estudo. Você vai ver que tem muitas dicas interessantes e algumas que vai fugir um pouco do seu padrão aí. Então vou deixar para você ler o livro e comentar. Se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou desse início de livro. Bem, você vai perceber nos textos que Flávio Augusto vai defender realmente a tese de que o sucesso é uma ciência exata e que todos podem aprender. E vai verificar que ele bate muito de frente com o sistema atual de ensino, mas ao mesmo tempo que ele bate, ele dá a solução, ele dá uma saída para alcançar melhores resultados. Bem, quero mostrar uma charge para você aqui que eu acho que representa bem o que esse segundo volume ele vai nos trazer. Vai ter uma figura e a frase: não adianta sair da caixinha se ela não sair de você. Então é esse pensamento, né? A gente pensar um pouquinho diferente, pensar um pouco aí fora da caixa do habitual, do que é nos apresentado. Bem, na página de número 35, no início mesmo do livro, ele vai apresentar algumas frases bem inspiradoras aí para você poder refletir e pensar se você está fazendo ou não. E vou falar uma aqui para vocês que eu achei bem interessante. Diz assim: para conseguir superar as barreiras, você precisa de inteligência e esforço. Então, galera, tá tendo dificuldade no seu projeto de vida, no seu projeto pessoal? Pense, reflita, planeja e bora fazer acontecer com bastante esforço, dedicação, dia após dia, batalhando aí, sempre caminhando, keep walking, sempre caminhando um pouquinho aí, every day, caminhando todos os dias, galera. Bom, continuando, né, Flávio Augusto, ele vai dar ideias, né, e dicas de finanças pessoais, vai falar em determinados textos que quando você alcança determinado sucesso, para você continuar com o seu custo de vida baixo, né, você continuar mantendo aí seu custo de vida baixo para crescer o seu patrimônio. Essa é a principal função. Você cresce seu patrimônio num primeiro momento para que você não confronte lá na frente com seu custo de vida, né? Você alcançou determinado sucesso, seu custo de vida aumenta e aí relativamente seu sucesso aumenta, só que sai um empate, né? 0 a 0. Então você não tem um capital crescendo. Então a ideia aqui que Flávio Augusto apresenta em alguns textos com dicas de finanças, manter o nosso custo de vida baixo para o nosso capital crescer gradativamente. E Flávio Augusto vai abordar também algumas questões da gente receber não, principalmente na vendas, né? Quantos nãos você vai precisar receber para chegar ao sim? Se você parar para pensar e começar a refletir de quanto mais não eu receber é porque eu estou mais próximo do sim, então você vai receber aquele não de uma pessoa que não quis comprar o seu produto, ou aquele não que você recebeu do seu projeto pessoal ou do seu projeto profissional, está mais perto do sim. Quando eu não passei no primeiro ano de vestibular, foi um não para mim, aquilo foi uma barreira ali fechada, mas eu falei, não, eu tô mais próximo da vaga, eu tô mais próximo do sim, eu continuei batalhando, me esforçando, estudando. Então essa é a ideia, né? Quanto mais não você receber, mais próximo do sim. Então vai ser essa capacidade de suportar os nãos que vai determinar quem chega longe e quem não vai chegar, segundo alguns textos aqui de Flávio Augusto. Novamente, Flávio Augusto, ele bate aqui na tecla, nesse volume 2, da gente envolver os nossos familiares nos nossos projetos. Vender o nosso projeto para as nossas pessoas que estão ao nosso redor. Eles virem com a gente, comprar a briga com a gente e quando a gente precisar nos fortalecer e a gente motivar eles. Então Flávio Augusto aborda novamente de uma maneira um pouco mais incisiva aqui para a gente envolver os nossos familiares nos nossos projetos. Uma outra charge que me chamou muita atenção está lá na página de número 47, o texto diz assim: quanto maior o desafio, maior a conquista. Então se você perceber é um pódio, né? 1, 2 e 3. Então aí, quanto mais o carinha foi, né? Passou pelo 3, passou a ponte, 2 e escalou. Então alguns pararam aqui, outros aqui, mas o que teve o sucesso ele alcançou aqui o primeiro lugar. Então bem interessante aqui essa charge. Você vai perceber também nesse volume 2 que Flávio ele vai
nos estimular a ter tanto projetos profissionais, mas não esquecer dos pessoais. Ter projetos pessoais mesmo de vida, quanto os profissionais. Um exemplo, um projeto profissional aqui no canal tem 12 livros que eu quero ler para esse ano de 2017. Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar linkado aqui na descrição e vou colocar aqui no card aqui em cima. Então é um projeto profissional, 12 livros para ler em 2017 que eu selecionei aí. Então, tanto projetos profissionais quanto pessoais é muito importante a gente ter esses dois tipos de projetos. Uma outra frase que eu achei interessante diz assim: para sair da gaiola é preciso ter coragem para voar. Então, para você conquistar os seus objetivos, para você ir atrás dos seus projetos, você tem que ter coragem. Lembre-se, no primeiro volume ele fala sobre visão, coragem e competência. Você precisa ter a visão, imaginar o seu projeto, ter a coragem de sair, dar o primeiro passo e a competência de manter esse projeto aí ao longo dos dias funcionando. Flávio Augusto vai abordar também alguns pontos sobre os problemas que a gente tem no dia a dia, que muitas pessoas, nós gastamos muito tempo no problema e pouco tempo na solução. Então ele vai despertar, vai refletir a gente para a gente buscar sempre a solução. Parece básico, parece bobo a dica, mas realmente não focar no problema. Tem aquele problema, ok, é fato, a gente tem aquele problema. Agora vamos buscar aí a solução. Então alguns textos Flávio Augusto vai abordar isso aqui também. Bem, tem um texto que Flávio Augusto ele vai colocar aqui pra gente, que ele percebeu em alguns empreendedores que realmente começaram do zero, eles começaram ali do zero, sem nada. Ele percebeu algumas características nesses empreendedores. Então ele coloca aqui no livro pra gente, eu vou falar aqui pra vocês. Bem, então ele identificou coragem, disciplina extrema e foco nos resultados, querer sempre ser excelente na venda dos seus produtos e serviços, maturidade para se beneficiar das críticas, capacidade de idealização e capacidade de liderança. Então foram essas características que Flávio Augusto ele determinou em alguns empreendedores que realmente começaram lá do zero sem nada e coloca aqui no texto pra gente, e também ele discorre um pouquinho e mostra pra gente o que são essas características desses empreendedores. Bem, como eu comentei no início do vídeo, o Flávio Augusto também ele fala do sistema de ensino anual. No mais ou menos na metade do livro ele vai falar sobre algumas disciplinas que ele acha interessante que a gente devia ter no sistema de ensino atual. Bem, então as disciplinas, eu vou falar aqui algumas para vocês. Por exemplo, o direito do consumidor. Nós deveríamos ter no ensino, no ensino básico ou no médio, a disciplina chamada direito do consumidor. Deveríamos ter também produtividade, uma disciplina chamada produtividade. Outra que ele coloca aqui pra gente, primeiros socorros, super interessante. Então são mais disciplinas que ele acha interessante colocar, como educação financeira, oratória, inteligência emocional. E aí ao longo do texto ele vai abordar e vai explicar o que cada uma e o que ele propõe. Achei bem interessante essa forma dele pensar. O sistema de ensino atual ele não é perfeito, então tem algumas lacunas que eu achei interessante ter essas disciplinas. O que você acha? Se você leu o livro, o que você acha dessas disciplinas? Comenta aí embaixo pra gente poder saber um pouquinho mais. Uma outra frase que eu achei interessante, de que Flávio Augusto coloca, diz assim: toda história de sucesso começou com uma decisão corajosa. Não tem como, galera. Todo projeto, tanto pessoal quanto profissional, tem que ter uma decisão ali corajosa de assumir a responsabilidade. Não, eu vou fazer isso, vou pra cima. Então, se você percebe, eu como leio bastante livros sobre empreendedores, eu percebo isso. Eles sempre em algum momento ali, adolescência, fase adulta, uma decisão ali que iria para um caminho com aquela decisão ou iria para o outro sem aquela decisão. Então você percebe muito isso nos empreendedores e assim na nossa vida, pessoal? Bem, continuando aqui a mesma linha, então Flávio Augusto vai abordar novamente sobre a autopiedade, sobre ser o protagonista da nossa própria história, sobre o que você planta, você vai colher. Então é muito importante você plantar seus projetos, plantar com disciplina os seus projetos para você poder colher lá na frente, trabalhando aí o imediatismo, não tudo para ontem, mas esperar, pensar, porque você vai colher lá na frente. Flávio Augusto tem mais de 20 anos de empresário, mais de 20 anos aí à frente da WiseUp. Então ele tem, digamos aí, know-how para falar um pouco pra gente sobre empreendedorismo, sobre o tempo de plantar e o tempo de colher. Você vai perceber nesse livro aqui, de número 2, que os textos eles realmente são mais reflexivos, são mais confrontadores. Não que o volume 1 não tenha sido bom, pelo contrário, para mim é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Mas esse volume 2 você vai encontrar textos aí mais reflexivos. Flávio Augusto também vai colocar textos sobre educação de filhos, mais algumas dicas que ele produz nos seus filhos para educá-los, e reflete aqui no livro pra gente. Acho bem interessante também. Bom, mais uma charge que eu achei bem interessante, eu até postei lá no meu Instagram, essa charge aqui sobre a CLT. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Sobre a CLT, muito interessante aqui.
Como não poderia faltar, assunto sobre metas. Flávio Augusto fala que se você tem uma meta e não tem uma visão clara disso, essa meta não passa de uma ilusão, você não vai conseguir. Se você não tem uma visão do passo a passo ali daquela meta, vamos novamente o exemplo, eu quero passar no vestibular. Bom, qual vestibular, qual é o curso, qual é a concorrência por vaga desse vestibular, qual é a nota de corte, quantos pontos você precisa fazer na redação, quantos pontos você precisa fazer nos conhecimentos gerais para poder passar. Tem segunda fase? Não tem? É só um exemplo aí de meta. A meta é passar no vestibular, mas você já tem uma visão clara. Bom, a nota de corte é super alta, então eu preciso estudar mais, vamos supor, biologia. Então, detona de estudar biologia. Vou estudar mais vezes durante a semana biologia. Então, aí são planejamentos que você vai fazer. Toda meta, então, ela precisa ter aí, novamente, a visão global dessa meta e o planejamento. Se você não tiver um planejamento através das metas, realmente não vai passar de uma ilusão aí, segundo os textos aqui do Geração de Valor 2. Bom, no vídeo 1 eu falei um pouquinho sobre Flávio Augusto, ele pegar o ônibus, né, durante 4 horas diárias, né, para deslocar da sua casa para o trabalho, do trabalho para a sua casa. Nesse volume 2 ele vai detalhar um pouquinho mais como que foi essa trajetória e o que ele ficava pensando, o que ele ficava imaginando durante esse trajeto. E realmente isso vai nos motivar a fazer mais um pouco aí do que a gente quer para nossa vida. Bom, eu achei interessante aqui uma frase da página 141, eu vou ler aqui para vocês, eu acho que vale a pena a gente dividir isso. Diz assim: pessoas inteligentes estão sempre abertas a mudanças quando entendem que estas podem colaborar com o seu crescimento. Elas não se apegam ao orgulho nem a crenças fatalistas e deterministas. Não desprezam o fato de que o meio influencia, sim, mas não estão convictas de que as próprias escolhas são o que determinam os seus resultados. Poucos alcançam, poucos chegam longe. Então aqui vai um pouquinho de encontro com o livro Fora de Série, né? Que o meio ele influencia as suas decisões, mas ele não determina. Quem vai determinar realmente aí vai ser você. Vale a pena a reflexão. Comenta aqui embaixo o que você está achando aí do livro. Achei interessante aqui que Flávio ele vai colocar uma história de que uma pessoa chegou para ele e falou que precisava aí vender alguma coisa. E ele falou: por que você não vende picolé? Né? No texto ele explica melhor. Chegou para ela e falou: por que você não vende picolé? Ah, mas picolé, a pessoa retrucou, né? Ele falou: sim, picolé. Hoje temos uma empresa gigantesca que é que bom, que nada mais é que vende picolé. É pessoal, não, mas vender picolé não é digno do meu grau de instrução, não é digno da minha estatura social. Bom, enfim, Flávio Augusto coloca aqui no texto que não tem essa. Se você realmente precisa vender e quer ganhar dinheiro justamente, licitamente, venda picolé, bala, chocolate, o que for. Mas vai pra cima e venda. Sem vendas, nenhuma empresa floresce. Flávio também vai falar aqui sobre a questão de esperar, né? Que é um pouquinho do tempo lá de plantar e colher. Que a gente tem que saber esperar, principalmente se você está querendo ter um projeto pessoal, tanto profissional, tem que saber esperar 1, 2 anos, não sei quanto que tempo vai durar o seu projeto, mas ele vai trabalhar em alguns textos que você vai sair dali, não, eu vou realmente esperar, porque precisa, se eu não esperar não vou conseguir, eu vou colher maduro, ou eu não vou colher aquilo que eu estou esperando. Então alguns textos aqui que vai mudar a sua maneira de pensar em relação à espera, ao imediatismo. Eu achei fascinante, estou achando fascinante, gosto bastante aqui desse livro. Bem, caminhando já para o final do livro, Flávio Augusto vai colocar 70 pensamentos, que alguns você concorda, outros você não vai concordar e outros você vai achar um absurdo. Mas ele explica sobre esses pensamentos, se é verdadeiro ou falso, o que ele acha disso. Eu vou ler aqui alguns para você. 1 ou 2 aqui que eu quero pôr para você aqui. Diz assim: a América Latina, por causa do sistema político adotado por vários países integrantes, retrocedeu pelo menos 30 anos em desenvolvimento econômico nos últimos 10 anos, o que resultará no empobrecimento de sua população. Bem, aqui no livro ele fala se é verdadeiro ou falso na opinião dele. O que você acha? Comenta aqui embaixo, verdadeiro ou falso. Vou ler aqui mais um, que são ideias para a gente refletir mesmo, provocar. Diz assim: fatores externos como condição social e família influenciam fortemente, mas não determinam seu destino. Então, se você verificar aqui, são 70 pensamentos, 70 ideias para você refletir e pensar aí. E, enfim, concordar, não concordar, vai do seu critério mesmo. Bom, finalizando o livro, Flávio Augusto ele vai abordar também a questão sobre comportamento emocional e mentalidade. Pois ele percebeu que o comportamento e a mentalidade são 2 ingredientes que realmente determinam aí se o empreendedor vai ter sucesso nos seus empreendimentos. Flávio Augusto tem mais de 20 anos como empresário. Ele já viu muita coisa, já passou por várias crises desde quando ele começou a empreender. Crises essas que hoje é fichinha perto do passado, que os nossos
nossos pais contam, os nossos avós nos ensinam. Então esses dois ingredientes, comportamento e mentalidade, ele vai falar no texto que realmente são dois ingredientes fundamentais para você alcançar seu sucesso nos seus projetos. Geração de valor 2. O 1 eu já gostei bastante, o 2 eu gostei mais ainda, e para fevereiro, nas metas 12 livros para 2017, vem aí o Geração de Valor número 3, que eu já comprei e vou ler aí para o mês de fevereiro e vai ter vídeo aqui no canal. Bem galera, então esse foi o vídeo de hoje sobre o livro Geração de Valor de Flávio Augusto. Comente aqui embaixo o que você achou, se gostou ou não gostou, é muito importante a sua opinião. E lembre-se, se você já leu esse livro, posta lá no Instagram com a hashtag Leitura Empreendedora para eu saber que você leu e a gente poder trocar experiências. Então é isso aí pessoal, siga o canal nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. Bom, estamos juntos nessa, se tiver alguma dica coloca aqui embaixo, deixe seu like aqui no vídeo, se você não é inscrito, seja bem-vindo aqui no canal e já se inscreva também. Estamos em busca aí por um Brasil que leia mais, leia muito. Tamo junto nessa, te espero no próximo vídeo. Um grande abraço, fui!